Igreja viva do Senhor Jesus, paz e luz. Bezalel. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família. Com a mão direita levantada para o céu, repita comigo: toda a minha família. Bem forte: toda a minha família. Agora fecha os olhos e pensa: uma chuva de bênçãos sendo derramada sobre toda a sua família. E repita bem forte: toda a minha família abençoada por Deus, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Eu vou perguntar para você assim: e se tiver problema? Aí você vai falar bem atrevido, porque Deus gosta dos atrevidos. Você vai dizer assim: a solução chegou. E aí? Mas de cabeça baixa não vai funcionar. Você tem que erguer a cabeça, estufar o peito. Vamos lá, peito de águia, vamos? Todo mundo, ombro para trás, cabeça erguida. Você nasceu para vencer, irmão. Quer dizer, eu posso responder por mim. Eu posso dizer: porque eu nasci para vencer. Nasci para vencer. Vai. Porque eu nasci para vencer. Nasci para vencer. E se aparecer um problema, a solução chegou. E se aparecer um problema, e assim, tudo tranquilo, de repente, você chega e tem um problema. A solução chegou. E se você olha para a sua família e vê a sua família escravizada, algemada, alguém que você ama, dominado pelos espíritos de vício, pela depressão, alguém mal-humorado, com aquela cara azeda de manhã cedo, que só misericórdia. Já não basta o bafo de manhã que todo mundo tem, a pessoa ainda faz a cara de bafo, cara de azedo. E aí, ao invés de você ficar irritado, ao invés de você ficar estressada e deixar o mal que aquela pessoa está pondo para fora te dominar, você vai usar a força de Deus que te domina, dominar aquela pessoa. Então, se houver escravidão, a partir de hoje você vai bater no peito e vai dizer: a libertadora chegou. Se você é homem, você vai dizer: o libertador chegou. Então eu vou perguntar para vocês: se houver escravidão, você vai bater no peito e vai dizer: a libertadora chegou. E se houver escravidão, e se houver prisão, e se houver domínio do mal, e se houver domínio do vício, e se houver miséria, e se houver amarração, e se houver sofrimento, a libertadora chegou. Você crê nisso? Bate palma bem forte e diga: eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia. Repita comigo: eu sou um cristão de verdade. Vira para a pessoa que está do seu lado e faz dedo de profeta para ela. Olha no olho dela e fala para ela assim: eu sou um cristão de verdade. Dizem que a geração fraca e mimada hoje, daqueles jovens que não sofreram frustração, sofreram, pior do que frustração, né? Sofreram a superproteção dos pais que enfiaram eles numa bolha e criaram eles fora de frustrações, de nãos, e que só vem sentido na droga, que só vem sentido numa tentativa de acabar com a própria vida. Por quê? Porque quando vem a primeira frustração da vida, o primeiro não da vida, desaba, né? Desmorona, despenca.
da ilusão que em nome do amor e da superproteção os pais o criaram. Ou tentando compensar a ausência do pai, a ausência da mãe, aquele responsável que o criou colocou como condição na educação daquela pessoa. E aí essa geração hoje é chamada de geração Nutella, que é o oposto da geração raiz. Então, entendendo isso, nós podemos dizer que existem os cristãos de verdade e aqueles que são, como disse Jesus, túmulos caiados, tem aparência de cristão, mas por dentro está podre. Tem aparência de adulto, mas por dentro é um bebezão. Tem gente assim ou não tem? Ou se não tem. Eu gosto de chamar de vitimismo. Tudo é culpa do outro, o mundo me deve. Pelo amor de Deus, não vem pra cima de mim assim não, que você vai tomar um couro. Porque eu nasci para vencer, e eu creio que Deus te fez nascer para vencer. Agora, no vitimismo, culpando os outros pela situação da sua vida, sem tomar as rédeas da sua vida, você não vai vencer não, irmão. Eu ensino no projeto Ação Mulher as mulheres virtuosas, mulheres de Deus, a criarem seus filhos de forma firme, mas com amor. Repita comigo: firme com amor. Então, nós somos cristãos de verdade. Cristão significa pequenos cristos. Aqueles que seguem a Cristo, aqueles que são como o apóstolo Paulo, que olharam para dentro de si e procuraram a pessoa que nasceu e disseram: não mais eu vivo, agora quem vive em mim é Cristo. Repita comigo: não mais eu vivo, Cristo é que vive em mim. Isso é um verdadeiro cristão. E você sabe o que significa a palavra Cristo? Repita comigo bem forte: Cristo, Cristo, Cristo. Cristo significa libertador ungido. E você sabe qual é o seu nome que estremece o inferno? Você sabe qual é o seu nome? Pergunta para mim, apóstola: qual é o meu nome que estremece o inferno? Eu respondo para você: o seu nome é cristão. Você é um libertador, você é uma libertadora. Quando você chega, os anjos de Deus chegam com você. Onde você vai, os céus conspiram em seu favor. Aleluia, eu creio nisso. Moisés, ele viveu muito antes de Jesus. Tem gente que acha que Cristo é o sobrenome de Jesus, e não é. Jesus, ele era conhecido como Jesus de Nazaré, porque ele vinha de Nazaré. Ele recebeu o nome Senhor por ser Deus na terra, e de Cristo por ter cumprido a sua missão. Por isso que quando ele perguntou para o apóstolo Pedro: quem tu dizes que eu sou? E ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus falou para ele: não foi a carne ou o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Porque até aquele momento, Cristo em Jesus não tinha se revelado. Porque Cristo significa libertador ungido. E onde Jesus nos libertou? Na cruz, indo ao inferno, tomando as chaves da morte e do inferno, e ressuscitando ao terceiro dia, e tirando o Espírito Santo que antes habitava fora do homem, e colocando dentro de nós, como nosso ajudador. Isso é forte para você? Diga amém. Porque isso para mim é poderoso. Só que Moisés, ele foi um representante de Cristo, milhares de anos antes de Jesus vir à terra. E eu quero mostrar para você por que Moisés e Josué foram os únicos que Deus deu a mesma ordem: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Repita comigo: Monte Manaim é uma terra santa de Deus.
na minha vida. Agora sim, de pé, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Apenas Moisés e Josué ouviram isso do Senhor. E nós vamos ler, eu quero que você marque na sua Bíblia. Quando Deus, diante da sarça ardente, deu essa ordem a Moisés. Moisés, ele era um príncipe do Egito. O sacrifício de Moisés, quando você vai mensurar nos dias atuais e trazer, para o preço atual do sacrifício que ele pagou, muita gente espanta, porque é muito impressionante o sacrifício que Moisés pagou em nome do que Deus havia o chamado para viver e para fazer por meio do Espírito de Deus. Mas antes de Moisés fazer tudo o que ele fez, ele era um príncipe do Egito, um dos homens mais poderosos da terra. Ele foi educado nas melhores faculdades. Moisés falava muitas línguas, no entanto ele escreveu os primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco de Moisés são os 5 primeiros livros escritos na Bíblia, foram escritos por Moisés. Moisés foi o único profeta que Deus revelou o passado. Isso é muito profundo, mas eu não vou entrar nisso agora não. Eu quero mostrar para você por que Deus deu a ordem para Moisés: tire as sandálias dos seus pés, e deu a mesma ordem para Josué anos depois: tire as sandálias dos seus pés. Moisés, ele era possuidor de uma cultura milenar, porque ele foi treinado como filho adotivo da filha de Faraó. Ele foi treinado para ser rei. Vivia uma vida de alto luxo. Era influenciador das cidades mais importantes do mundo. Moisés era o cara que quando chegava todo mundo ficava impressionado. E a gente olha para esse homem e não consegue mensurar exatamente a grandeza dele, mas a gente sabe que era algo assim muito impressionante. Mas na realidade, quem que era Moisés? Não era esse homem riquíssimo. Na realidade, ele era um hebreu que, enquanto bebê, estava debaixo de uma ordem de morte pelo faraó, que temia o grande crescimento da população dos hebreus. E amedrontado, ele deu a ordem que matasse os bebês até 2 anos. Porque você acha que a estratégia do diabo em atacar as nossas crianças é atual? É atual desde que o mundo é mundo. É atual o tempo todo, nunca não foi atual. O foco do inferno é em destruir as crianças. Por isso que Jesus falou: o reino dos céus é das crianças. Por isso que no reino dos céus da igreja de hoje, o reino dos céus que foi fundado por Jesus e que nós vivemos na segunda glória dele hoje, as crianças têm um valor muito especial e são prioridade para nós. Por isso que o ministério infantil liderado pela madrinha e exercido com tanta excelência pelas princesas, pelos príncipes da turminha da madrinha, que ajudam a preparar todo o material das crianças, é um dos departamentos mais caros da igreja, com maior investimento da obra. Por quê? Porque as crianças exigem muito de nós. Tem uma frase que é muito verdadeira e com princípios bíblicos, mas que foi dita por um filósofo há centenas de anos atrás, e que me faz pensar muito, que diz assim, que a mão que embala o berço, embala o mundo. O que isso significa? Significa que aquilo que você treina uma criança, aquilo que você dá de identidade para aquela criança, vai fazer ela se tornar o adulto que você está treinando ela para ser. Por isso que no meu livro eu ensino você a treinar seus filhos para Deus e para a vida, e não para te servir, e não para ficar debaixo das asas o tempo todo, porque você está matando aquela pessoa, achando que você vai estar por perto todo o tempo. Então,
Você vê, quando Jesus nasceu, a ameaça do libertador fez com que o rei ordenasse que matasse todas as crianças de até 10 anos. Quando Moisés, antes de Jesus, nasceu, a ameaça do libertador fez se levantar a morte. Só que quando Deus tem o propósito de usar alguém para ser o libertador de um povo, a começar por uma família, a morte não pode atingir essa vida. O Espírito de Deus hoje está dizendo para você: você nasceu com o propósito de ser o libertador da sua família. Você nasceu com o propósito de ser o libertador da sua família. Você nasceu com o propósito de ser o libertador da sua família. Você nasceu com o propósito de ser o libertador da sua família. Você nasceu com o propósito de ser o libertador da sua família. Você nasceu com o propósito de ser o libertador da sua família. Você nasceu com o propósito de ser o libertador da sua família. Você nasceu com o propósito de ser o libertador da sua família. Tem gente que já está sentindo o Espírito Santo te encher desse poder. Você nasceu com o propósito de ser o libertador da sua família. Você nasceu com o propósito de ser o libertador da sua família. Moisés foi usado para ser o libertador de uma nação, de um povo eleito, escolhido, e transformou este povo. Moisés nasceu com o propósito de ser o libertador daquele povo. Josué foi quem disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele nasceu com o propósito de ser o libertador da sua casa. Você, meu irmão que está aqui, você, minha irmã que está aqui, não nasceu por acaso, não nasceu por acidente, não nasceu porque seu pai e sua mãe quis. Você nasceu com o propósito de Deus de ser o libertador da sua casa, da sua família. Deus vai te usar poderosamente. Não desista de quem você ama. Não desista de quem você ama. Bate no peito e fala comigo assim: o libertador chegou. A solução chegou. Quem é o libertador? Fala comigo: eu. Quem é a solução? Fala comigo: eu. Achou aí? Êxodo capítulo 3, versículo 5. Diz assim: então disse Deus a Moisés: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Palavra de Deus. Dá um beijo na sua Bíblia. Pode se assentar e abra comigo em Josué. Capítulo 5, versículo 15. E eu quero que você marque na sua Bíblia. Hoje você veio nessa terra santa de Manaim com um objetivo. Repita comigo: um objetivo. Sair daqui como libertador da sua casa. Sair daqui como a libertadora da sua família. Você que está me assistindo agora no santuário, em nome de Jesus eu profetizo que você vai estar aqui no Monte Manaim dia 2 de novembro, celebrando a vida e fazendo o seu pacto de proteção e vida com o arcanjo Miguel. Nós vamos ler aqui agora o que saiu da boca do arcanjo Miguel para Josué. E eu estou aqui para dizer para você, do Monte Manaim, com a minha mão direita estendida em sua direção, de cima desse altar aonde nós celebramos a vitória da glória de Deus na nossa vida, onde nós realizamos o ato profético de dançar, atravessando o mar vermelho, dançar em cima da cabeça dos inimigos, dançar, profetizando uma vida de alegria, alegria do céu dominando o nosso corpo, o nosso ser. Deste lugar, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo agora, você nasceu com um propósito maior, de ser o libertador da sua casa, de ser o libertador da sua família. E Deus começa a te levantar hoje para você libertar todos aqueles que você ama. As pessoas olharão para ti e verão Cristo, o libertador ungido. As pessoas olharão para ti e verão Cristo, o libertador ungido. As pessoas olharão para ti e verão Cristo, o libertador ungido. Josué capítulo 5, versículo 13 ao 15. Diz assim:
Estando Josué já perto de Jericó, a maior batalha que Josué enfrentou foi essa aqui, que deu a ele um nome famosíssimo, como um homem poderoso que Deus é por ele. Eu quero ter esse nome famoso. Você quer ter esse nome famoso? Então, repita comigo: meu nome será conhecido como aquele que Deus é por ele. Então, aqui Josué estava perto de fazer com que as muralhas de Jericó ruíssem. E olha o que aconteceu. Acompanhe comigo e marque na sua Bíblia, Josué capítulo 5, versículo 13 em diante. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada, o arcanjo Miguel. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Porque ele se espantou diante da grandeza do arcanjo Miguel com a espada levantada. Versículo 14: nem uma coisa nem outra, respondeu ele. O arcanjo Miguel conversando com Josué: venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Repita comigo: o arcanjo Miguel é poderoso. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. A quem? Ao arcanjo Miguel? Sim, mas a força do arcanjo Miguel não vem dele. A força do arcanjo Miguel vem de Jeová Tsebaô, o Deus dos exércitos, que tem por comandante o arcanjo Miguel. O que é o arcanjo Miguel? Em outras palavras, ele é a execução da ordem de justiça de Deus em favor daquele que é fiel. Por isso que o apóstolo sempre nos ensina que o arcanjo Miguel não tem sentimento. Não tem mesmo. Os anjos não têm sentimento. Os anjos não podem adorar a Deus. O arcanjo Miguel, ele está a nosso serviço, mas ele só faz algo por nós quando Deus dá essa ordem. Então, o arcanjo Miguel recebeu de Josué o respeito em forma de sinal. Ele se prostrou com o rosto em terra. E aí ele perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O arcanjo Miguel estava aqui como um mensageiro também, um mensageiro de guerra. Quando o arcanjo Miguel entra em sua defesa, ele não entra para guerrear. Para vencer, quem tem que lutar é você, e lutar a luta certa. Quando o arcanjo Miguel vem em sua defesa, ele vem para vencer a sua batalha, porque ele foi criado por Deus para vencer os inimigos. Não tem inimigo páreo para Deus, e quem luta é o arcanjo Miguel. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 15: o comandante do exército do Senhor respondeu. Olha o que ele respondeu. A mensagem de Deus para Josué foi a mesma de Deus para Moisés. Olha o que o arcanjo Miguel diz para Josué: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E Josué as tirou. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 2. Teve um momento na vida de Moisés, quando a grande virada começou a acontecer, quando ele deixou de ser príncipe do Egito para se tornar fugitivo, de fugitivo humilhado se tornar o libertador, depois de Deus ter trocado as raízes dele diante da sarça ardente. Eu tenho uma mensagem no meu canal do YouTube inteira sobre o que Deus fez na vida de Moisés, trocando as raízes dele diante da sarça ardente. A mensagem chama O que nós aprendemos com a Bíblia através de uma árvore. Mais ou menos isso. Trouxe aqui no Monte Manaim. Depois você pode assistir para aprender profundamente essa revelação. Agora, o que aconteceu antes dele se tornar o libertador? Aconteceu que Moisés começou a sentir as dores de quem ele fazia parte, do seu povo.
Ele começou a se preocupar com as pessoas de onde ele veio. Ele começou a olhar para aqueles que antes ele tinha desprezo, com misericórdia, com compaixão, se colocando no lugar deles, porque agora ele já tinha recebido a notícia de que ele não era um egípcio nato, ele era adotivo, ele era um hebreu. E o povo hebreu era um povo há 400 anos humilhado, escravizado, vivendo no domínio dos feiticeiros de Faraó. Então naquele momento morreu o herdeiro do Egito. Foi esse o sacrifício de Moisés. E nasceu o herdeiro da maior e mais poderosa nação do mundo, que é Israel. Nasceu o libertador de Israel. O homem que Deus usou para salvar os judeus, o homem que Deus usou para tirá-los da escravidão do Egito, que eram em condições subhumanas. Era uma coisa terrível. E como que Deus conseguiu fazer essa virada radical no comportamento de Moisés? Repita comigo: mudou a cabeça, muda tudo. Repita comigo: eu tenho que pensar com a mente de Cristo. Repita comigo: cristão é não mais eu, mas Cristo dominar a minha vida pela minha mente, dominar a minha casa pela minha mente, a mente de Cristo. Repita comigo bem forte: a minha mente é a mente de Cristo. Isso é ser cristão. Repita comigo: a minha mente ser a mente de Cristo é eu ser cristão. Então quero ler com você aqui na palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, versículo do 14 em diante. Marque na sua Bíblia. Diz assim: quem não tem o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Aí uma pessoa religiosa olha para você fazendo pacto de proteção e vida com o arcanjo Miguel, porque ela é rasa na palavra de Deus, ela não tem revelação, ela não tem o Espírito Santo para trazer luz para o entendimento dela e paz do príncipe da paz, que é Jesus, para a vida dela. Ela começa a apontar, ela começa a criticar, ela começa a dizer um monte de abobrinha. Por quê? Porque ela não entende as coisas espirituais. Ela é engessada, escravizada na religiosidade que mata. As pessoas que mais levaram cajadada violenta de Jesus eram os doutores da lei, que eram quem? Os pastores da época, os que andavam com a Bíblia debaixo do braço e ficavam conferindo a vida das pessoas. Meu pai trouxe uma aula no curso O Segredo Espiritual da Vida que eu babei, onde ele ensinou para uma mulher que ele estava atendendo pelo WhatsApp. Ele ensinou para a igreja que se você, mulher, está no santuário, seu esposo ainda não é do santuário, bebe, gosta de ouvir música do mundo, e você vai lá, porque agora eu sou super espiritual, e começa a criticar esse homem, começa a dizer que ele é um endemoniado, ele pede a cerveja, você vai lá e dá suco, vai irritando, vai irritando. O apóstolo falou para ela: você está pior do que o diabo, porque você está fazendo esse homem entender que ser cristão é viver uma vida infeliz, porque o conceito de vida feliz para ele é dominado pelo Deus desse século. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Se ele é incrédulo, ele não vai enxergar com seus olhos. Então a palavra de Deus diz que a mulher, ela santifica, a mulher sábia, a mulher de Deus, a mulher que é cristã de verdade, ela santifica o marido dela. E pelo seu bom exemplo cristão, pelo seu bom serviço como esposa, ela ganha ele para Jesus. E o apóstolo ensinou para essa esposa: se ele vai beber cerveja e vai ouvir música do mundo,
frita o salgadinho que ele gosta, leva quentinho para ele, seja uma esposa virtuosa, e você beba seu suco e ouça o seu louvor. Quando você vem para o santuário e o seu cônjuge não, você tem que se tornar de forma proposital, diligente, dedicar-se a isso, uma esposa muito melhor do que você era antes do santuário, um marido muito melhor do que você era antes do santuário, para que o seu cônjuge olhe para você e para a sua melhora como pessoa e deseje ter essa fonte de força, de alegria, de boa vontade que você está tendo agora que você está no santuário. Quem está entendendo o que a apóstola está dizendo, diga amém. Da mesma forma é com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe. Repita comigo, mudou a cabeça? Muda tudo. Então, uma pessoa que não tem o Espírito da revelação, o Espírito Santo, ela não entende as coisas que são espirituais, e para ela parece loucura. Então você não pode tentar explicar para uma pessoa que não partilha da mesma fé que você, os seus atos de fé. Muita coisa que a gente faz, a gente não pode contar, a gente não explica. Por quê? Porque é entre eu e Deus, e o profeta de Deus para me guiar, para eu não sair fazendo coisa à torta e à direita, que não é o que Deus espera de mim. Fazer sacrifícios tolos. Então a palavra de Deus diz, versículo 15: mas quem é espiritual discerne. Discernimento é na mente, discernir as coisas. Discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém instrui a Deus, mas Deus instrui a minha vida. Ninguém instrui a Deus, mas é Deus quem tem que instruir sua vida. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Repita comigo, eu tenho a mente de Cristo. O Monte Manaim é um lugar do poder de Deus. Eu falava nessa madrugada, aqui eu fui curada, meu marido foi curado, meu filho foi curado, minha filha foi curada, meu pai. Aqui são centenas e centenas de testemunhos que nós ouvimos, de pessoas que receberam cura, libertação, uma vida nova, saúde nova, um corpo novo. Um órgão que estava podre e doente recebeu um órgão novo, porque para Deus não tem nada difícil. Deus responde fé, e Monte Manaim é um lugar de fé. Agora, o que aconteceu com Moisés? Ele só viveu o que ele viveu, ele só teve o que ele teve, ele só fez o que ele fez na força de Deus, porque ele obedeceu a ordem de tirar as sandálias dos pés. Olha para o seu sapato e fala assim: tirar as sandálias dos pés. Não precisa tirar não, só olha para o seu pé e fala assim: tirar as sandálias dos pés. Por que ele tirou a sandália dos pés? Por que Deus fez isso? Presta atenção aqui. Por que Deus mandou ele tirar as sandálias dos pés? Por que Deus mandou Josué tirar as sandálias dos pés? Porque era um ato de tirar o próprio pensamento e se deixar envolver pela força do pensamento de Deus. É abrir mão do que eu acho ou deixo de achar, para começar a ter a convicção das coisas que eu espero, pela fé, pela direção que Deus me dá. Isso aqui é tão forte, que me lembra uma tradição judaica que existe até hoje em Israel, onde para se conversar assuntos de família, olha que coisa interessante, eles têm o hábito de, antes de entrar numa discussão familiar sobre qualquer assunto, qualquer projeto, qualquer coisa que tenha que resolver, a primeira coisa que eles fazem, um olhando para o outro, é tirar os sapatos. Eles tiram os sapatos, toda a família, e senta no chão, igual índio, para ficar todo mundo na mesma altura, para ficar todo mundo olhando nos olhos um do outro e entender que se hoje eu cometi um erro, amanhã vai ser você. E à medida com que você me medir hoje, eu vou medir você amanhã. Tirar os sapatos é desarmar.
Tirar as sandálias dos pés, quando Deus ordenou isso a Moisés, é tirar a sua própria forma de pensar e deixar a sua cabeça ser moldada pelo poder de Deus. Põe a mão assim na sua fronte, na sua testa, e repita comigo: hoje o Espírito Santo está moldando a minha mente de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Então, isso aconteceu com Moisés, fazendo dele um verdadeiro cristão, um representante de Cristo, um verdadeiro libertador. E só então, depois disso, ele foi lá e libertou o povo na força de Deus. Isso aconteceu com Josué, nesse episódio que antecedeu a grande vitória das muralhas de Jericó, depois das 13 voltas que caíram, e da ação do arcanjo Miguel, que foi o próprio mensageiro que disse: tire a sandália dos seus pés. Ou seja, tira a velha forma de pensar, renova a sua mente, porque se converter a Deus é o primeiro passo. Tem muito mais do que isso, tem que ser renovado na mente. O apóstolo Paulo fala uma coisa poderosa, ele diz assim: não se conforme com este mundo, mas seja renovado na sua mente, para só então você conseguir atingir a compreensão da vontade de Deus para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Isaías. Esse aqui todo mundo ama, né? Mas agora você vai ver a força disso aqui. Isaías 61. Agora, repita comigo assim: eu vou descobrir agora. Repita forte: eu vou descobrir agora para que foi que eu nasci. Eu vou perguntar para você assim: quem vai chegar na sua casa hoje? E você vai responder para mim assim: um libertador. Amém? Levanta a mão direita. Vamos lá, baixa a mão agora. Quem é que vai chegar na sua casa hoje? Um libertador. Quem é que vai chegar na sua casa hoje? Um libertador. Quem é que vai chegar na sua casa hoje? Um libertador. Isaías 61, do 1 ao 4, marque na sua Bíblia. Diz assim, quem achou diga amém. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Está sobre mim. Está sobre mim. Põe a mão direita na sua cabeça e repita comigo: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias. Eu não vou ser aquela que leva más notícias. Eu sou chamada como evangelista. Eu tenho um ID, que é uma ordem que Jesus me deu, que é para levar boas novas, boas notícias. Eu não sou causadora de briga na minha casa. Eu não sou causadora de discussão maligna. Eu não sou participante de fofoquinha, de grupinho. Eu não falo mal de pessoas. Eu não participo de coisa que não agrada a Deus. Eu estou sendo assistida e acompanhada por Deus todo o tempo. Eu preciso do Espírito Santo comigo. Eu sou um cristão verdadeiro e fiel, assim como o meu Senhor é chamado verdadeiro e fiel. Então, eu sou aquela que leva boas notícias. Quando tem um problema, quando eu chego, a solução chegou. Quando tem algo que está amarrado, quando eu chego, a libertadora chegou. Porque eu não sou a Daniela, eu sou uma verdadeira cristã. Você não é o nome que você carrega, o seu nome verdadeiro e fiel é cristão. Um Cristo encarnado há em você, e Ele é o poder do Espírito do Senhor, o soberano, que te ungiu para levar boas notícias, para ser libertador, para ser libertadora. Quem crê bate palma e diga glória a Deus. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado,
anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. A libertadora chegou. Bate no peito e fala: o libertador chegou. Versículo 2: para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Quem que executa a vingança do nosso Deus sobre os nossos inimigos espirituais? O arcanjo Miguel. O ano da vingança do nosso Deus, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, desgostosos, sem esperança, vivendo a morte dia após dia, ao invés de celebrar a vida, vivendo uma vida puxada para baixo e para trás, preso ao passado, só lembra coisa ruim, só traz assunto ruim. Por quê? Porque é isso que domina a pessoa. A palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Uma pessoa que leva boas novas é porque ela tem novidade de vida. A fonte de novidade dela é o céu. Não são as conversas como raposinhas que te corroem, que te destroem, as más companhias que corrompem os bons costumes que a palavra de Deus revelada nos traz para a vida. Então, renovar a forma de pensar, ser uma pessoa com a mente dominada pelo Espírito de Deus. Versículo 3: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Sião é monte. Hoje Deus está tirando da sua vida as cinzas. Hoje Deus está trocando as cinzas da sua vida por uma coroa de alegria. Uma bela coroa em vez de cinzas. O óleo da alegria em vez de choro. Um manto de louvor em vez de espírito abatido. E eles serão chamados carvalhos de justiça. Carvalhos de justiça. Carvalhos de justiça. Carvalhos de justiça. Para o inimigo, arcanjo Miguel nele. Quando eu tenho o arcanjo Miguel me guardando a minha vida, eu tenho a paz que excede o entendimento para construir a minha vida com Deus. É uma força que te liberta para você ir para frente. Guarda o seu guarda-costas, guarda a sua vida para você caminhar para frente com Deus. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Repita comigo: quem me plantou foi Deus. Repita forte: quem me plantou foi Deus. Para a manifestação da sua glória. Tudo que eu fizer será para a glória de Deus. Todas as obras das minhas mãos vão glorificar a Deus. Na minha casa, tudo que eu fizer, falar, pensar, agir, olhar, abraçar, tudo que eu fizer, verão Deus, será para a glória de Deus. No meu trabalho, meu resultado do meu trabalho será tão exponencial, será tão impressionante que as pessoas verão Deus, porque eu sou um verdadeiro cristão, eu sou um libertador, nada trava nas minhas mãos, eu caminho para frente e para cima sempre, porque a minha mente não é minha, a minha mente é sobrenatural, a minha mente não é desse mundo. Para os outros eu pareço uma louca, mas eu sei em quem tenho crido, e sei que o meu Redentor vive e domina a minha mente, para me fazer viver uma vida sobrenatural aqui na terra. Isso é uma vida vivida por fé, uma vida com resultados extraordinários, uma vida que a fé muda a realidade. Repita comigo: a minha fé muda a minha realidade. Versículo 4: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Então é glória em lugar de cinza, óleo de alegria em lugar de tristeza, vestes de louvor em lugar de espírito angustiado. Para quê? Repita comigo: para edificar lugares assolados. Repita comigo: para edificar lugares assolados, restaurar o que foi destruído, renovar o que se perdeu
E repita bem forte agora: e tomar do inimigo o que ele pensou que roubou de mim. Em nome de Jesus. E quem que faz isso? Quem tem a unção do libertador. Tem libertador aí? Diga amém. Você é um libertador? Diga amém. Você é uma libertadora? Diga amém. O libertador, ele tem que enfrentar os inimigos de cabeça erguida. Não fuja das guerras. Não tenha medo dos teus inimigos. Como disse Deus através do profeta a Davi em Ziclag, quando o inimigo roubou tudo que Davi e os seus homens de guerra tinham, e ainda levou como escravos suas esposas e filhos, e eles voltaram de uma batalha cansados e viram que o inimigo tinha invadido a casa deles e roubado tudo que eles possuíam e levado as esposas e os filhos embora como escravos. Muitos homens decidiram chorar, culparam Davi. Você é o culpado, a gente foi para a guerra te ouvindo, e você disse que estava ouvindo a Deus. Olha o que o inimigo fez com a gente. Davi correu para o profeta, em vez de chorar, em vez de se lamentar, em vez de arrumar culpado para a realidade triste que ele estava vivendo naquele momento. Mas um momento é só um momento, vai passar, e pela fé você pode mudar esse momento. E correu para o profeta de Deus e disse: posso perseguir os inimigos? E Deus disse na boca do profeta: persiga-os, porque eu vou entregá-los nas suas mãos. Persiga os teus inimigos, porque eu vou te garantir a vitória. Meu irmão, minha irmã, nada pode te parar se você for uma mulher de fé violenta, um homem de fé violenta. Os teus inimigos tremem quando olham para você, porque sabem que a força de Deus conspira em seu favor. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Nós vamos cantar esse louvor como uma oração, e vamos dizer: inimigo meu, não fica de pé. A minha mente é tomada pelo poder de Deus, e eu sei que o que vai me dar vitória é a força de Deus que conspira em meu favor. Em nome de Jesus, levanta as duas mãos para os céus e repita comigo: eu sou um libertador. Repita comigo: eu sou verdadeiro na minha fé e fiel ao meu Senhor. Em Apocalipse o nome de Jesus é verdadeiro e fiel. Repita comigo: verdadeiro e fiel. Repita comigo: meu nome é verdadeiro e fiel, porque eu sou um cristão de verdade. Em nome de Jesus. Vamos lá? Quero que você cante comigo como uma oração. Levante as mãos, feche os seus olhos. Jeová Tsebaô, o Deus dos exércitos, agora cante comigo com as palmas, assim ó, como Davi, vamos lá. Como Davi eu posso dizer, como Davi eu nasci pra vencer. Procure saber o que aconteceu com os meus inimigos. Se encontrá-los você vai saber que não ficou nenhum de pé. Não fica. Se encontrá-los você vai saber que não ficou nenhum de pé. Força de Deus conspira pra mim. Eu tenho um pacto com o arcanjo Miguel em Manaim. A força de Deus conspira pra mim. Eu tenho um pacto com o arcanjo Miguel em Manaim. Vai! É minha fé, de pé, é minha fé, inimigo meu não fica de pé, é minha fé, inimigo meu não fica de pé, é minha fé, inimigo meu não fica de pé.
Todos os inimigos da sua casa vão cair. Todos os inimigos das pessoas que você ama vai cair, porque você é um libertador. Como Davi eu posso dizer, como Davi eu nasci pra vencer. Procure saber o que aconteceu com os meus inimigos. Se encontrá-los você vai saber que não ficou nenhum de pé. Não fica não. Se encontrá-los você vai saber que não ficou nenhum de pé. A força de Deus conspira pra mim. Eu tenho um pacto com o arcanjo Miguel em Manaim. A força de Deus conspira pra mim. Eu tenho um pacto com o arcanjo Miguel em Manaim. É a minha fé, é minha fé. Inimigo meu não fica de pé. É minha fé, é minha fé. Inimigo meu não fica de pé.